Boa noite a todos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça uma vez mais. Nós escolhemos uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo que é de suma importância. Eu vou dividir em duas partes. Eu começo hoje e a semana que vem nós vamos terminar. Então é assim, Jesus disse, bem-aventurados aflitos. Aí, nós perguntamos quem são esses aflitos? Como é que eu sei distinguir quem é aflito e quem não é? Sendo que muitas vezes nas nossas aflições não passamos de crianças mimadas. Nós achamos que sofremos tanto, e às vezes é tudo ilusão da nossa cabeça. Não sabemos nem o que é o sofrimento ainda. Mas nessa bem-aventurados aflitos, eu achei interessante porque Kardec, ele divide em duas partes. Causas atuais das aflições. O que é a causa atual da aflição? Gente, nós estamos vivendo na Terra, eu acho que um momento tão difícil, porque as pessoas não estão ligando mais assim para Deus. As pessoas estão realmente pensando só em matéria, só em dinheiro, só querendo de imediato as coisas. Não é como antigamente, que se valia muito uma palavra, se valia muito a moral, o equilíbrio. Então, isso daí está deixando a humanidade cada vez, eu acho que mais brutalizada. É uma situação que poderia muito evitar muita coisa, mas, no entanto, não é verdade, porque não se evita nada, é só sofrimento. Então, as causas atuais é justamente por nós não sabermos viver, porque nós não sabemos ainda buscar Deus. Estão nos apresentando um Deus matéria, um Deus que pode muito bem ser comprado. Como se de repente essa compra estivesse nas nossas mãos. Nós queremos trocar em moeda a presença de Deus em nossa vida. E eu pergunto para vocês, vamos raciocinar, porque senão nós também vamos entrar de roldão, porque se a vida é de sintonia, eu vou acabar sintonizando também com essas criaturas. Por quê? Porque nós falamos assim, se você der algum dinheiro no altar, ou seja onde for, ou na secretaria, seja como for, você vai receber assim, muita bênção. E que tipo de bênção que é? Vai ser o carro do ano, vai ser casas, lojas, e não sei o quê. Gente, tudo isso é da cabeça do ser humano. E Jesus foi tão claro quando ele fala uma coisa. Ele diz assim, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Olha, então nós vamos receber de volta aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós queremos que as pessoas acreditem. Que no fundo, eu estou ensinando o materialismo. Então, a doutrina espírita, quando ela veio à Terra, é para plantar uma nova era. Porque mesmo se, de repente, eles tivessem razão e nós não, nós teríamos que responder. Sabem por quê? Tem uma lição que eu recebi uma vez que eu estava em meditação, é um espírito chamado João Crisóstomo. Ele trabalhou no tempo de Jesus na divulgação. Ele fala uma coisa muito certa. Ele fala assim, por que desprezas os demais filhos meus? É como se ele estivesse conversando com Deus e Deus respondendo. Por que despreza os demais filhos meus? Quer dizer, tudo isto, gente, vai passar. Vai ficar apenas a verdade. E essa causa atual da aflição, eu queria dizer para vocês, olha, quantas uniões, aqui está falando isso, quantas uniões que tem, vamos dizer, para formar um lar. Não é tanto o homem como a mulher, que é um lar. Quer formar uma família, que é coisa divina. Entretanto, não pensa no amor. Hoje se pensa no interesse, na ordem financeira.
Não existe amor, afinidade, só existe interesse. Então, o que acontece? Tanto o homem como a mulher, ela vai se embrutecendo. E é claro que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque uma união a dois é necessário que haja afinidade, pelo menos um pouco, que é o amor. E esse amor eu não estou vendo mais nos casais. Sabe, eu acho interessante porque querem ser felizes. As pessoas chegam para mim e dizem, Isabel, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Quer dizer, eu pergunto, o que é a felicidade? Aí começa como é que fala? Enumerar. Ó, de cima até embaixo. A lista fica tão grande que eu digo, mas Jesus falou tão claro, a felicidade não é desse mundo. Aonde que eu vou encontrar essa felicidade? Gente, quando uma pessoa vai para o plano espiritual, aquele que não tem a fé do conhecimento, é terrível. Imagine você despedindo de uma mãe, de um pai. Como é triste um filho amado. É terrível. Agora, embrutecido como nós estamos, aí a gente vai apelar para... como é que diz assim, psicotrópicos, né? Então vamos apelar para isso. Outra coisa também que chama atenção, quantos pais infelizes, olha aqui diz o seguinte, por não terem combatido as más tendências do filho, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que se semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Então, veja, nós, pais, temos uma missão. A missão de fazer esses espíritos que reencarnam sob a nossa égide, nós temos que educar. Nós não podemos aplaudir quando uma criança erra. Tem que ser chamada a atenção, tem que colocar de castigo, tem que conversar em bastante para que os filhos amadureçam e vão para um caminho de luz. E mais tarde só vai nos dar alegria. Vão ser nossos amigos. Porque eles sentiram a nossa preocupação. Eles sentiram que nós aproximamos, mesmo quando eles estão errados, ferindo o nosso coração. Não importa. O importante é que os pais entendam a missão deles. Eu digo que a mãe, eles falam assim, a mãe é a rainha do lar. Aí um dia eu falei, eu não sou aquela que bota a coroa na cabeça e fecha os olhos do resto. Não, eu sou aquela mãe que eu chego junto. Por isso eu sou rainha, eu tenho que ser respeitada. E vai ser. Eu sou mineira, gente. Mãe mineira é brava, pode saber. Mas aqui está escrito isso. Então, amanhã, quando esses filhos nos fazerem sofrer, se nós lutamos, a nossa consciência nos liberta. Mas se nós não lutamos, nós vamos sofrer dobrado. Por que então não fazer o nosso papel de mãe enquanto eles são pequenos? Não é? Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fome, a fonte dos males que os afligem, e verão se na maioria das vezes não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estariam nesta situação. Meu Deus, como é que pode a pessoa que é mãe, que é pai, deixar os filhos para irem para um baile? Como é que pode uma mãe, um pai, dar dinheiro para saber por que é esse dinheiro, para que é? Fazer eles entenderem que o dinheiro tem o dedo de Deus. Dinheiro, gente, é para saber gastar, saber administrar. Porque senão amanhã nós não teremos nada. Quantas fortunas que vai embora depois que perde o pai?
Quantas firmas que são promissoras, assim que aquele que faz a partida para o plano espiritual, que era o verdadeiro dono, acaba toda a fortuna. Por quê? Porque não aprenderam a administrar. Agora, nós estamos falando de aflições atuais. Então, essas aflições daria para ser evitada. Por quê? Nós temos que ensinar nossos filhos. Uma vez perguntaram, Chico, o que é a felicidade? Gente, eu quero falar para vocês o que é a felicidade. Mas o Chico tem uma resposta, nossa, que eu fiquei encantada. Ele disse, para mim, é aprender a viver com pouco. Não é? Certa vez, ele lavou o terno dele, né, uma calça, o paletó, e colocou lá no arame. De noite, alguém foi lá e levou a calça. Ficou o paletó. Aí ele escreveu um bilhete. Meu irmão, leva também o paletó para você ter o conjunto completo. Para vocês verem como é que é a felicidade. A gente não pode ser apegada nas coisas. Porque tudo que é matéria fica na terra. Nós não vamos levar nada. Eu não sei porque as pessoas... Gente, uma pessoa que é um político é um sacerdócio. Ele vai viver em função do seu semelhante, fazer a pátria ser bem assim feliz. Porque as pessoas que são, vamos dizer, mais idosos, têm mais experiência, já viveram. Agora, se colocaram que tem que ter uma aposentadoria, não é justo, de maneira nenhuma. Aliás, não é justo nunca, nem tirar do que tem, porque quem distribui as fortunas são Deus. Então, isso não é justo. Como é que essa pessoa amanhã vai querer ser feliz? Por quê? Vocês sabem que muitas vezes a história registra frases de gente famosa. Eu então disse que quando a rainha Elizabeth foi desencarnar, ela disse, Senhor, 1 minuto só eu quero. 1 minuto, eu dou meu reino inteiro para viver mais 1 minuto. Olha, então quer dizer, tanta pomposidade, para quê? Para quê? Vai visitar essas senhorinhas que moram aqui, não é? Que a gente tem, assim, o maior carinho por elas. Maior carinho. Agora perdeu 2, né? Gente, que falta que faz. Mesmo elas já estando um pouco alienadas pela idade, porque o corpo não corresponde. Mas que falta, que saudades. É isso que é bom. É plantar o bem, porque nós vamos receber o bem. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, veja bem, causas atuais das aflições. Nós procuramos uma religião querendo de imediato ver uma materialização. Nós queremos de imediato ver um fenômeno onde nós falamos, nossa, eu vi. Mas se isso acontecer, eu tenho que deixar as portas tudo abertas, porque vocês não vão ficar. Vocês vão querer sair correndo. Então não pode ter materialização. Não pode. Eu vou contar para vocês, não é novidade nenhuma eu ter mediunidade, senão não estaria aqui também. Então, eu estava atendendo lá na minha salinha, e 2 namorados, né? A menina aprendeu a beber com ele, e ela incentivava ele a beber. Olha que coisa complexada, porque são todos muito jovens, já para estar bebendo tanto que bebiam. E eu não sabia que tinha um casal aí de namorados, né, que iam falar comigo. De repente a porta abre, eu vejo um homem alto, mas numa escuridão que dava medo. E a boca saía muito sangue. Eu levei um susto, falar para vocês. Quando eu fiz assim, eu ia falar, não precisa entrar, eu fico aí fora com você. Aí sumiu aquilo e apareceu o rapaz. Olha a companhia desse rapaz.
Como é que esse menino amanhã vai dizer eu sou feliz? De que jeito? Com aquela entidade ali perto dele. Não vai dar certo. Não vai, ele não vai nunca mais se entender. Mas depois do tratamento espiritual, depois de bastante conversa, tudo acabou bem, graças a Deus. Porque a avó veio aqui na casa agradecer. Então, são causas atuais das aflições. Por exemplo, a pessoa, ela consegue, às vezes, acender um monte de vela. Essas velas têm assim um recado. É uma vela para o anjo da guarda, é uma vela não sei para quê, uma vela não sei para quê. Tá bom, nada acontece. Pronto, perdi a fé. Não tenho mais fé em nada, porque a vela não conseguiu me trazer aquilo que eu queria. Ora, isso não é falta de conhecimento? Claro que é. Então, é causa atual da aflição. Vocês não podem querer que Deus seja subjugado ao nosso livre-arbítrio. Não, é nós que vamos ser subjugados pela vontade do nosso Pai. Então, por que não parar e pensar? E Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E que tipo de aflição é essa? Às vezes, porque eu não tenho o carro do ano. Às vezes, aparece uma enfermidade, eu entro em pânico, em desespero, porque eu não tenho a tranquilidade de orar, de falar, não, eu vou buscar Deus primeiro, para que eu possa ficar bem. Também, às vezes, é porque eu fui traída. Mas e daí? É só perdoar que a gente está livre do agressor, daquele que nos agrediu. Então, a religião, ela cabe em todos os momentos da nossa vida. Todos, todos. Uma pessoa, quando ela vê chegar o momento dela de partida, gente, se a pessoa não tiver uma fé, meu Deus, eu já assisti muitas vezes pessoas indo embora. Olha, eu não sei, não tem palavra para descrever o pânico que a pessoa está ali inerte, não é? O médico já desenganou e está ali naquele pânico. A gente, como médium, você sente. A pessoa está em pânico, está em desespero. Por quê? Porque não teve a fé raciocinada. Porque Kardec fala, a fé é inabalável quando caminha ao lado da razão. Ao lado da razão. Então, nós temos que nos preparar. Porque uma coisa é certa, gente. Se nós não morremos de jovem, morremos de velho. Ninguém vai ficar aqui dizer, essa vai ficar para semente. Não vai. Na verdade, nós temos que, vamos dizer, pensar nesse momento em que nós estamos silenciosos. Às vezes, começa a abrir um mundo diferente. Nós começamos a ver coisas que ninguém está vendo, só nós. De repente, nós voltamos para esse mundo, vemos novamente as pessoas que estão nos circundando, e de repente some tudo e eu vejo o plano espiritual. E o pânico, o medo que dá. Certa vez, eu ia para o centro. Eu ia a pé, do Belém até ali onde é o metrô Carrão. Eu vinha às vezes olhando as estrelas, pensando, ai que felicidade, eu morava com a minha irmã. Aí eu passava na casa da Vânia. E aquele dia foi interessante porque nós duas estávamos na altura da biblioteca, veio duas senhoras correndo, Isabel, Isabel. Eu era praticamente uma menina ainda. Eu olhei e falei, eu conheço vocês, você conhece da casa espírita, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Falei, o que aconteceu? Meu irmão acabou de falecer, eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Eu olhei para a Vânia e falei, vamos, Vânia, lá? A Isabel, vamos embora. Eu falei, não vou não, vamos lá. Eu fui. Gente, vocês não acreditam. Quando eu entrei, realmente ele tinha falecido, mas a janela estava cheia de rosto. Estava esperando ele. E gritava, não adianta chamar ela, eu vou te pegar. Você imagina ele escutando tudo aquilo, o pânico, o desespero.
Por isso eu falo, momentos de aflição atuais. Isso daí podia ter sido evitado. Aí eu falei para a Vânia, vamos fazer a prece de Cáritas. A Vânia, não. Falei, vamos fazer, vamos rezar aqui. Mas Isabel, se tem esses espíritos na janela, e se eles pulam a janela? Eles são filhos de Deus, não incomoda não. Vamos orar. Aí comecei a orar, coisa e tal, deu uma apaziguada. E depois eu conversei com as pessoas, né? E fui embora ao meu trabalho. Então chama causas atuais das aflições. Dá muita coisa para evitar. Gente, a pior coisa é a pessoa guardar ódio no coração. Vocês não sabem, o ódio traz doença. O ódio traz desespero para a criatura. A pessoa não consegue ter paz, não consegue ser feliz. Então, para que guardar ódio? Você não gosta da pessoa? A melhor coisa é perdoar logo, porque assim já afasta da vida da gente. Então, causas atuais das aflições. Confia. Cada vez que a provação bater na tua porta, trabalha. Acredita em Deus. Isso vai passar, com certeza. Cada vez que a enfermidade bater na sua porta, também confia. Isto vai passar. Cada vez que nós formos traídos, confia um tanto mais. Porque às vezes a pessoa que traiu também não está bem. E nós precisamos, de fato, estarmos bem para sermos felizes. Portanto, nós vamos dizer, glória a Deus nas alturas. Jesus, muito amado Mestre, sustenta seus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra sobre nós tuas lindas asas brancas, abriga-nos do mal, levanta nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelo teu martírio na cruz, dai a estes que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia a todos que se dizem nossos inimigos. Abra teu seio divino, receba a súplica das últimas de tuas servas. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos um dia às eternas moradas. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abra teu ser divino, receba a nossa súplica, Senhor, pela paz do planeta Terra. Receba a nossa súplica, Senhor, em favor da pátria do Evangelho. Senhor, por todos aqueles que estão em cargos políticos, que possa a tua misericórdia os acobertar, para que não tenham tanta ilusão com as coisas da terra, mas que possam plantar na pátria do Evangelho o amor e a justiça. Auxilia-nos, Senhor, a olhar os nossos semelhantes e ver neles também teus filhos, portanto somos irmãos, e dai-nos, Senhor, consolação da doença, dai força no trabalho, que auxilia-nos nos momentos difíceis, em trabalhos difíceis, nos auxilie e nos inspire. Assim, Jesus, os nossos irmãos aqui presentes, cada qual trouxe os seus karmas, cada qual trouxe sua evolução para dentro da casa espírita, auxilia todos eles
a receberem nesse momento a bênção da saúde, a receberem nesse momento, Senhor, toda a justiça do teu amor puro e sacrossanto. Abençoa esses irmãos, Senhor, no pão de cada dia. Abençoa no seio da família, para que haja paz e harmonia. E assim, Senhor, se conosco uma vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Quantos que já, todo isso que tem. Você. Estava 5.991. Sim. Eu estava uma roção fazendo. Será que fechou? Do YouTube? É. Amigos, eu quero agradecer a vocês por terem se inscritos, né, no nosso YouTube. Eu acho, faltava uma pessoa para 6.000. Eu acho que fechou, não é possível uma pessoa, não é? Também pelas pessoas que nos ouvem. Ouve o Marcelo, a Gleide, uma companheirona, foi minha aluna quando criança, o nosso Valdir, enfim, todos que estão no YouTube. Muito obrigada a vocês todos, viu? Eu estou gravando de segunda-feira, acho que chega a 5 minutos. Lá com a Ive, o que é aquilo? É YouTube? Não é YouTube. Ela não é YouTube. Ela é do Instagram. Ah, ela é do Instagram, né? Isso. Pois é, gente, eu ainda não aprendi nada. Eu estou tão atrasada que eu falei, na outra encarnação vai ser difícil. Eu vou reencarnar, vai ter mais coisa ainda, não é? Na área da comunicação, se eu não sei, meu Deus do céu. Mas não dá também, só se eu parar com tudo e começar a estudar um pouquinho. Mas não dá, eu preciso ficar aqui, também não dá tempo, não é? Imagina, a nossa diretora da creche, entendi. Que a comunicação da senhora já é direta, não tem... Ah, meu Deus. Olha, minha filha, mas também é direta com o Brau, pode saber. Pode saber disso. Pode saber. E outra coisa também, vocês sabem que eu estou com uma corda vocal só. É interessante porque é engraçado mesmo, porque não está me atrapalhando, né? Ou você me deu aquele mel, obrigado, viu? É mel de quê? Das flores, né? É. Pois é, gente, a menina ali também, você, Então, eu agradeço o carinho de vocês, mas pela medicina, diz que o Silvio Santos parou as duas, voltou. Diz que o Luciano e o Zezé de Camargo também estão com o mesmo problema. Então a médica disse, ou fala muito ou canta muito. Eu não sou de falar, de jeito. Você acha, doutor? Não, olha lá, obrigado, viu? Gente, muito obrigada. Eu peço licença para voltar para minha sala de orientação. A semana que vem eu vou falar causas anteriores das aflições. E nós precisamos prestar atenção qual é a nossa aflição. Quando a médica falou, a tua corda vocal paralisou, pela medicina não volta, eu falei, eu tenho duas, tenho. Graças a Deus, pronto, uma serve. É que nem um médico, não, Chico falava assim, eu tenho praticamente um olho, mas eu tenho dois, porque o outro não enxerga mais. Tá bom, então. Tá ótimo. Aprendi com ele. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada.